Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Stuttgart enfrentando a equipe do Hilden. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Stuttgart é a 11ª colocada do campeonato alemão, com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Hilden, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Hilden é a 16ª colocada do campeonato alemão, com 22 pontos ganhos. Os últimos confrontos entre as duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Stuttgart, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Hilden. Melhor opção para esse novo encontro entre Stuttgart e Hilden, vamos de casa, Stuttgart para vencer. Já pela Liga 1 do campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Nice. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. A equipe do PSG, pelo campeonato francês, é a primeira colocada com 78 pontos ganhos. Já a equipe do Nice, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Nice é a 7ª colocada com 51 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do PSG, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Nice. Melhor opção para esse novo encontro entre PSG e Nice, vamos de casa. Ou a melhor, partida de gols, partida acima de 2 gols e meio. Campeonato holandês, temos a equipe do Feyenoord enfrentando a equipe do Zwolle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Feyenoord pelo campeonato holandês é a 3ª colocada com 59 pontos ganhos. Já a equipe do Zwolle, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Zwolle é a 15ª colocada do campeonato holandês, com 31 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, as 5 vitórias ficaram com a equipe da Feyenoord. Melhor opção para esse novo encontro entre Feyenoord e Zwolle, vamos de casa, Feyenoord para vencer. Pela Primeira Liga de Portugal, o campeonato português, temos a equipe do Famalicão enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Famalicão, perdeu 2, venceu 3. A equipe do Famalicão é a 7ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 4. A equipe do Braga é a 3ª colocada do campeonato português com 63 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Famalicão, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse encontro entre Famalicão e Braga, vamos de uma dupla chance, Braga para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato Brasileiro, oferecimento Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do Remo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Criciúma
é a 14ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Remo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Remo é a 4ª colocada, com 8 pontos ganhos. O último confronto entre as duas equipes ficou com a vitória da equipe do Criciúma. Melhor opção para esse novo encontro entre Criciúma e Remo, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe da Chapecoense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Vila Nova é a 7ª colocada, com 7 pontos ganhos. Já a equipe da Chapecoense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe da Chapecoense é a 10ª colocada, com 6 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 3 vitórias ficaram com a equipe do Vila Nova e 2 empates. Melhor opção para esse encontro entre Vila Nova e Chapecoense, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Bilhete pronto, com as seguintes sugestões: Stuttgart vs Hilden, vamos de casa. Stuttgart para vencer. Famalicão vs Braga, uma dupla chance. Braga para vencer, ou partida terminando empatada, empate fora. PSG vs Nice, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5 gols. Feyenoord vs Ouren, vamos de casa. Feyenoord para vencer. Obrigado a todos que acompanham o canal Macete Palpites e uma boa sorte.